Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro deste sábado. Você está no Acorda Vascão e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas sobre o nosso gigante da colina. Iremos falar principalmente sobre o confronto decisivo de amanhã contra o Sport. Finalmente está chegando, o dia deste jogo tão importante para o Vasco nesta temporada. Será de fato a grande partida do Gigante da Colina nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente vai trazer detalhes, falar sobre esse último treino que acontece neste sábado na parte da manhã, no CT Moacir Barbosa. Falar também sobre o lado do Sport, que também realiza o seu último treino aberto ao público na Ilha do Retiro. Expectativa aí que de fato a torcida do Sport faça um grande apelo para apoiar o elenco adversário do Vasco nesta tarde de domingo em Pernambuco. E além dessa, vamos trazer muitas outras informações, porque teve rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve Fred Guarim, o colombiano, se manifestando a favor do Vasco da Gama através de suas redes sociais. É um amor incondicional que de fato Fred Guarim criou pelo Gigante da Colina. E a gente vai trazer tudo a você. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. E vou repetir o que eu venho falando nos meus últimos vídeos. Rapaziada, por favor, se inscreva no nosso canal. Vou atualizar a vocês neste momento quantos inscritos estamos atualmente. 69.372 inscritos. Ou seja, faltam menos de 700 para que a gente possa chegar ao número dos 70 mil. Aí você pode estar se perguntando, se questionando, será que vale a pena eu me inscrever no canal do Lucas? Ele já tem mais de 69 mil. Uma pessoa não vai fazer diferença e eu volto a repetir. Muito pelo contrário, a sua inscrição fará total diferença no nosso canal. Então, por favor, se você de fato é Vasco, se você gosta do nosso conteúdo e quer pelo menos ajudar o vascaíno, no botãozinho que está escrito inscrever-se, aperte nele com o seu mouse, com o seu dedo. Se você está pelo celular ou pelo tablet, aperte no botãozinho inscrever-se que você será automaticamente um inscrito aqui do canal do Gigante. Não paga absolutamente nada. Além disso, também deixe o seu like, pois é esse like, esse joinha, esse sinalzinho assim que está embaixo do vídeo, que faz com que os nossos vídeos sejam recomendados para cada vez mais vascaínos dentro da plataforma. E principalmente também, além de deixar o like e se inscrever, ative o sino de notificação que tem ao lado da palavra inscrever-se. Pois se você apertar nesse sininho, todos os nossos vídeos vão chegar instantaneamente até você. Você será avisado que estamos colocando um vídeo no YouTube e automaticamente você, sabendo dos nossos vídeos, fica por dentro de tudo o que acontece no Vasco da Gama. Ou seja, um monte de benefício que você provavelmente não sabia e está sabendo agora. E além de ser beneficiado, você ajuda o canal do Gigante Vasco. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque de fato um vídeo está repleto de informações. É um vídeo repleto de informações e vocês não podem perder absolutamente nada. Eu quero começar falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro, então por isso eu chego ao lado e aqui aparece a tabela para vocês. Como está aparecendo aqui, ao lado, ontem 3 partidas aconteceram da 35ª rodada. CSA foi derrotado pelo Londrina jogando no Rei Pelé, dentro de casa, um resultado aí não tão bom para o Vasco da Gama. O Vila Nova venceu o Cruzeiro por 1-0 no Obá, jogando em casa em Goiânia. E aí vai a grande pergunta e o grande questionamento para a torcida do Sport, que falou que o Sport jogou bola, venceu o Cruzeiro na bola no domingo passado na Ilha do Retiro, e que se vencer o Cruzeiro, que era o líder, campeão da Série B, venceria o Vasco da Gama. E aí vai agora a pergunta e vai realmente, a prova dos 9, no caso, essa frase muito utilizada, porque fica nítido, após mais uma derrota, a segunda consecutiva do Cruzeiro na Série B, Cruzeiro que antes tinha apenas 3 derrotas na competição e perdeu 2 seguidas, que contra o Sport nesse domingo o Cruzeiro tirou o pé, já não está mais se importando para a Série B do Campeonato Brasileiro, e não à toa foi derrotado mais uma vez ontem para o Vila Nova. Então você, torcedor do Sport, ou você, torcedor vascaíno, que se preocupa com o resultado que aconteceu neste último domingo entre Cruzeiro e Sport na Ilha do Retiro, não é motivo de preocupação. A gente vê claramente, nitidamente, o Cruzeiro perdeu, pois não está mais ligando para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se estivesse ligando de fato para a competição, ontem venceria o Vila Nova, que antes de iniciar a rodada era o 15º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. E mesmo diante dessa posição, não conseguiu vencer, no caso, o Cruzeiro, a equipe de Goiás.
E no caso, o último jogo de sexta, Novo Horizontino e Náutico. Novo Horizontino venceu e goleou pelo placar de 6-0 e confirmou o rebaixamento do Náutico para a Série C do Campeonato Brasileiro. Matematicamente, o Náutico hoje, como está aparecendo também na tabela para vocês, tem 30 pontos, o primeiro time fora do Z4 tem 39, que é a Chape. O Náutico teria que tirar aí para conseguir, né, se livrar do rebaixamento, um saldo de gols de 9 gols de diferença da Chapecoense, e além também de torcer para que a Chape não venha ganhar nenhuma partida, além também do CSA, do Operário e do Brusque, e o próprio Náutico vencer os seus outros 3 jogos. Difícil, Náutico rebaixado para a Série C. Lucas, você é Vasco, tá chateado? Sim, fico chateado, pois é um clube considerado grande aí do futebol brasileiro, com bastante tradição, que cai para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Sou um canal de Vasco, mas me importo, né, pelo menos com essa tradição do futebol. E quando a gente vê clubes como Náutico, como Vitória, caindo, é realmente complicado. Mas enfim, o que de fato mais importa é o Vasco da Gama. E se tratando de Vasco, hoje temos mais 2 partidas, Tombense e Ponte Preta se enfrentam, e Criciúma e Ituano também. Uma partida que vai acontecer entre Tombense e Ponte às 4h30 e sobre Criciúma e Ituano às 7 horas. 4 equipes que hoje disputam, né, essa quarta vaga da Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma está em 9º, o Ituano está em 7º, a Tombense está em 14º e, no caso, o Criciúma se encontra na 9ª colocação. Ou seja, 4 adversários diretos aí do Vasco nessa briga pelo acesso. E amanhã, domingo, Sport e Vasco da Gama, e Grêmio e Bahia se enfrentam às 4 horas da tarde, todas as partidas no mesmo horário. Jogos decisivos, a Série B está se afunilando e essa partida entre Vasco e Sport será fundamental para que o Vasco consiga garantir esse acesso de volta à elite no futebol brasileiro, no caso, no final da temporada. Sobre a equipe do Sport, importante trazer a vocês. O Sport neste sábado, o Vasco treina, mas o Sport também. E o treino do Sport será aberto antes do duelo contra o Vasco da Gama. Tivemos essa informação que o treino estará sendo aberto ao torcedor do Sport. Expectativa que realmente venha a ser um treino com casa cheia, onde de fato o torcedor do Sport participe, interaja, chegue junto para apoiar o Sport Clube Recife nesta tarde de sábado. Ainda sobre esporte, importante trazer a vocês um atleta que tem um grande destaque vestindo a camisa do Sport neste ano de 2022. O jogador chegou apenas no meio da temporada e hoje vem sendo uma peça fundamental para esse processo de reconstrução que o Sport teve durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta última sexta-feira, no caso ontem, eu participei da live do canal do Juca, se eu não me engano, o rapaz que é do Luna, canal do Luna. Felipe Luna, um youtuber, influenciador que tem um canal voltado ao esporte. Eu participei da live dele de 12h20 até 1h20. E durante a live a gente trocou uma ideia, falou sobre esse confronto de amanhã. E foi passado para mim muito claramente que o Sport de fato leva essa partida de uma maneira muito decisiva. O Vasco trata esse jogo de fato como uma decisão. Isso é lógico, isso é nítido, que o Vasco vai enfrentar o Sport amanhã na Ilha do Retiro, fazendo com que a partida se torne uma final. É uma decisão para o Vasco da Gama. Porém, apesar de ser uma decisão para o Vasco, para o Sport é muito mais. Pois uma derrota do Sport amanhã e uma vitória do Vasco da Gama tira todas as chances do Sport de voltar, né, à elite do futebol brasileiro. Então o Sport está muito preocupado com esse jogo. Todo o Recife, todo o Pernambuco, no caso, que torce para o Sport, estão aí numa maré de ansiedade durante toda a semana para essa partida. Vai ser um jogo de casa cheia. A torcida do Sport promete lotar aí a Ilha do Retiro. Mais de 3 mil ingressos já foram vendidos. Então, de fato, vai ser uma decisão. E o Sport conta para essa partida com um ex-conhecido do rival do Vasco da Gama, Flamengo, Wagner Love. Wagner Love vive hoje o seu melhor momento com a camisa do Sport na temporada. Marcou 2 gols na sequência atual de 3 vitórias da equipe. O Sport vem de 3 vitórias seguidas e nas últimas 5 partidas conquistou 4 vitórias, ou seja, de 15 pontos disputados, o Sport tem 12 conquistados. Vem numa sequência muito boa. E depende aí, né, dessa boa fase também do próprio Wagner Love, centroavante da equipe rubro-negra, que hoje tem 38 anos, para conseguir conquistar esses 3 pontos diante do Vasco da Gama domingo na Ilha do Retiro. E sobre Wagner Love, um ponto importante e preocupante a se falar, pois o GE fez um levantamento do Love contra 50 clubes do futebol brasileiro. E nenhum deles, no caso, nenhum desses 50 clubes sofreu mais gols do Wagner Love do que o Clube de Regatas Vasco da Gama. Em 11 confrontos contra o Vasco, Wagner Love marcou 7 gols, uma média de fato muito boa. E dos 7 gols contra o Vasco da Gama, 6 do Wagner Love foram marcados vestindo a camisa do Flamengo, clube onde ele vestiu a camisa de 2008 a 2009.
2014. Então, Wagner Love está acostumado a fazer gol no Vasco da Gama. O Wagner Love sofreu muito, né, de fato, vestindo a camisa do Flamengo aqui no Rio. Porque foi uma maré de azar do Flamengo, uma maré de sorte pro Vasco. Naquele período de 2008 a 2014, o Vasco venceu muitos clássicos, né, do Flamengo. Foi a época do Dedé, foi a época do Juninho Pernambucano, a época do Felipe, em que o Vasco passava o carro em cima do Flamengo naquele período. E o Wagner Love sofreu, chorou muito, né, nesses clássicos dos milhões, mas acabava guardando sempre o seu golzinho e gosta de fazer gol no Vasco. Então é ficar ligado nesse jogador. Já sobre o Gigante da Colina, também informações, pois o Vasco hoje realiza o seu último treino. Ontem eu havia colocado para vocês, né, informações que o treino seria sexta-feira no CT Moacir Barbosa e após o treino o Vasco estaria viajando para Recife. Porém, isso não aconteceu. Diferente do que vinha acontecendo, inclusive, frequentemente, o Vasco permaneceu no Rio de Janeiro, treina hoje pela parte da manhã no próprio CT Moacir Barbosa, no Rio, e optou por viajar apenas neste sábado, após o treino para Recife, ficar em Recife neste sábado, dormir na cidade e amanhã estar à disposição entrar em campo contra a equipe do Sport. Ou seja, estará acontecendo nesta parte da manhã, em breve, né? Tô colocando esse vídeo às 7 horas, então em breve começa aí o último treino decisivo em que o Jorginho vai escalar a equipe. Lucas, quais são as chances do Vasco entrar em campo com relação aos 11 titulares? Trago para vocês informações. No gol, fato, Thiago Rodrigues vai pro gol. Lucas, sistema defensivo. Anderson Conceição e Danilo Bossa, certos também sendo a dupla de zaga do Gigante da Colina. O que preocupa mais é a lateral direita. Sobre a lateral esquerda havia certa dúvida sobre a presença do Edmar e do Paulo Vitor, mas os dois atletas treinaram normalmente nesta tarde de sexta-feira no CT Moacir Barbosa, se recuperaram das suas dores, o Edmar com uma dor na coxa esquerda e o Paulo Vitor com uma dor no tornozelo direito, onde inclusive acabou sendo desfalque nas duas últimas partidas do Vasco contra Operário e Novo Horizontino, e os dois laterais estarão à disposição do Jorginho para esse jogo, no caso de amanhã, contra a equipe do Sport. Para a lateral direita, Léo Matos suspenso e no caso Matheus Ribeiro, que seria o suplente imediato, não deve ser o titular do Vasco na partida de amanhã contra a equipe do Sport. O Jorginho ficou claro e evidente que não confia no Matheus Ribeiro e o Miranda vem treinando muito bem. Superou aí a falta de ritmo de quase um ano sem atuar profissionalmente com a camisa do Vasco da Gama, agradou o atual técnico Jorginho durante os treinos desta semana e pode ser o titular deste domingo contra o Sport. Ou seja, na lateral esquerda, Edmar segue como titular e na lateral direita, Miranda. Meio campo, o mesmo que entrou em campo contra o Novo Horizontino em São Januário. Andrei, Yuri Lara, Nenê, Marlon Gomes, Figueiredo e Eignaldo. Essa deve ser a escalação do Vasco para a partida de amanhã contra o Sport e ainda conta com Alex Teixeira no banco de reservas que volta após cumprir a suspensão contra o Novo Horizontino em São Januário. Uma expectativa muito grande para essa partida, inclusive, né, para animar ainda mais os torcedores vascaínos que curtem o atleta. O Fred Guarim, ontem, através das redes sociais, foi perguntado sobre o Vasco da Gama, né? No caso, sobre qual seria o sentimento dele pelo clube carioca. Ele, mais uma vez, se declarou, falou sobre o amor que sente pelo Vasco e resumiu em 2 palavras. Abre aspas, amor e gratidão. Um atleta que se destacou na sua curta passagem e de fato foi uma passagem pequena, mas que marcou também todos nós torcedores vascaínos. Jogador que colocou a camisa do Vasco, honrou a camisa do Vasco, vestiu a camisa do Vasco, se apaixonou pela história e tradição do Gigante da Colina e marcou aí com toda certeza um pedacinho na história desse clube gigantesco do nosso futebol brasileiro, o nosso Vasco da Gama. Infelizmente acabou se perdendo no meio do caminho, mas a gente torce aí para pronta recuperação do Fred Guarim, que segue declarando amor ao Vasco através de suas redes sociais. Torcedor, o certo é, amanhã é dia de Vasco Esporte, amanhã é dia de decisão e fique ligado aqui no canal do Gigante Vasco, que a gente sempre vai estar trazendo todas as informações do nosso Gigante da Colina para você. Um grande abraço a todos, muito obrigado de fato por você ter ficado aqui até o final, a gente conta com o seu apoio, conta com a sua inscrição e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!